Graças a Deus, queridos. Amém? Só ouvi o pessoal que está online aí. A igreja eu não ouvi, que está presente. Graças a paz. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você que está presente aqui a se colocar de pé nesse momento, abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, os versos de 12 a 18. E os irmãos também estão acompanhando em casa, aqueles que nos acompanham por uma rede social nesse momento. Convido você também a abrir a sua Bíblia conosco. Filipenses capítulo 1, versos 12 a 18. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O que importa é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Amém? Vamos falar com Deus, vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, pedimos a tua direção nesse momento e a ação do teu Espírito, Pai, a agir em nossos corações, a nos permitir, Pai, que sejamos, ó Deus, renovados por esta tua palavra revelada. E nesta noite, ó Deus, venhamos ser edificados por ela, para a glória do teu santo nome é que nós oramos. Amém. Glória a Deus, pode tomar seu assento. Quero falar hoje sobre uma perspectiva que precisa estar presente nos nossos corações, no nosso dia a dia, vivendo na perspectiva de Deus. Este é o tema da mensagem que quero convidar você a refletir comigo nesta noite, apoiado nesse pequeno trecho da palavra, que nos mostra a atitude de um homem de Deus, de um servo do Senhor, de um cristão, como qualquer um de nós, estando preso, mas declarando a verdade do Evangelho em seu coração. Nós temos vivido tempos diferentes e cada vez que vocês ouvem alguém pregar, né, e mencionar essa expressão, ela talvez já esteja sendo cansada aos nossos ouvidos, né? Tempo diferente. Mas estou citando isso para fazer aqui uma alusão àquilo que Paulo estava vivendo na prisão. E a prisão, de fato, é um lugar diferente, então Paulo também estava vivendo um lugar diferente. E sempre que nós somos pegos em momentos diferentes da nossa vida, em circunstâncias diferentes, logo, quando surgem as dificuldades, nós queremos nos apoiar nas dificuldades para justificar o não fazer, o não ser, o não estar, o não participar das coisas de Deus e de outras coisas que muitas vezes nos requerem em tempos normais e em tempos diferentes. E o exemplo aqui de Paulo, ele é um exemplo muito claro daquilo que deve ser a nossa vida, independente daquilo que nós estejamos vivendo, se é um tempo diferente ou é um tempo normal na nossa vida. O tempo e as circunstâncias, eles não podem
determinar como será a nossa vida e o nosso procedimento em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. Obviamente que, assim como Paulo não procurou justificar a sua inatividade, se caso ele desejasse no seu coração, a partir do momento em que foi encerrado numa prisão, ele passasse a ficar inativo em relação às coisas de Deus, nós também não temos, jamais, tomando como exemplo a vida de Paulo, qualquer argumentação que possa nos dizer, olha, esse é um tempo diferente, não dá para fazer, esse é um tempo diferente, não dá para viver isso. Independente, queridos, de como nós venhamos estar, ou qual a circunstância que nós venhamos estar enfrentando, nós precisamos viver na perspectiva de Deus. E viver na perspectiva de Deus significa passar por cima das dificuldades, vencê-las, em nome daquilo que o Evangelho nos convida para ser em Cristo Jesus. Nós somos convidados para ser cristãos, onde quer que venhamos estar. Paulo estava numa prisão, e ali havia um interesse muito grande no seu coração, de que a propagação do Evangelho não fosse interrompido, por conta de qualquer circunstância. Viver na perspectiva de Cristo é, em primeiro lugar, quando vivemos na perspectiva de Deus, sabemos que o Evangelho é mais importante do que a nossa liberdade. Essa é a primeira lição que eu gostaria de chamar você para refletir comigo. Observe que Paulo foi privado da sua liberdade, estava preso, mas o Evangelho continuava livre. O Evangelho precisava continuar sendo pregado, ensinado, instruído aos corações. O Evangelho é mais importante do que o cristão, é mais importante do que a nossa própria vida. Fomos chamados para fazer parte de algo bem maior do que nós somos, do que as nossas preferências, do que as nossas ideologias. A divulgação do Evangelho é mais importante que a vida do cristão. Paulo foca a sua atenção não em si, mas na proclamação do Evangelho. Quantas vezes, queridos, nós olhamos para as circunstâncias da vida e o nosso foco passa a estar em nós, na nossa família, no nosso trabalho, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, e o foco não pode estar aí, deve continuar no Evangelho, na propagação do Evangelho, pois esta é a coisa mais importante a se fazer. Todo esse parágrafo gira não em torno da vida do apóstolo, chamado aos gentios, não em torno das suas cadeias, dos seus critérios, como muitas vezes nós adotamos, nós recorremos aos nossos critérios, mas este parágrafo, esse trecho da palavra gira em torno do Evangelho. E às vezes parece que a caminhada do Evangelho, a trajetória do Evangelho sofre uma interrupção por conta das nossas circunstâncias. O Evangelho, ele é o oxigênio que Paulo respirava. E é interessante que lá em Atos capítulo 20, verso 24, por muito tempo eu citei esse versículo como algo que motivava o meu coração a fazer as coisas de Deus. Paulo declara nesse texto da palavra do Senhor, em uma das suas viagens missionárias, que ele não tinha nada mais precioso na sua vida, contanto que ele pudesse pregar o Evangelho, contanto que ele pudesse continuar fazendo a obra do Senhor com esmero. E assim deve ser a nossa vida, e assim deve ser a nossa atitude. Não importam as circunstâncias, desde que o Evangelho seja anunciado. Não importa se o cristão vive ou morre. O que importa é que Cristo seja engrandecido, seja a sua vida a ser propagada e o seu amor a ser anunciado aos corações. Em segundo lugar, vivemos na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. Porque o Evangelho é a boa nova para essa humanidade. Lá no verso 12, nós observamos isso. Observa o que diz o texto: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho.
Paulo tinha na sua mente uma certeza de que as coisas, elas não aconteciam por acaso, e o progresso do evangelho também tinha a ver com aquilo que estava acontecendo com a sua vida. Neste mundo, onde reina a violência, a corrupção, o desespero, confusão filosófica e multiplicidade de conceitos religiosos, uma coisa que tem acontecido muito no nosso tempo, o evangelho é a boa nova de Deus, do seu amor e propósito eterno, de salvar o pecador por meio de Jesus Cristo. O evangelho continua, queridos, não deixou de ser o meio pelo qual as pessoas irão ser libertas dos seus conceitos herdados erroneamente, inclusive em relação à própria palavra de Deus. A propagação do evangelho precisa continuar sendo anunciada. O estudo da palavra de Deus precisa continuar sendo exercido pelo povo de Deus. E quero aproveitar aqui para puxar a orelha aqui dos meus jovens, hein? A minha orelha está ardendo. O pastor está puxando a minha, porque os jovens, com raríssimas exceções, né? Salve alguns aí, têm participado um domingo ou outro aí da nossa sala virtual da EBD. Gabriel, motivado por uma rede de ontem, estava firme hoje conosco. Amém, glória a Deus. Precisamos, queridos, continuar estudando a palavra de Deus, continuar nos municiando da verdade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos tomar nota da importância do evangelho para todos os aspectos da vida da humanidade. Em terceiro lugar, vivemos na perspectiva de Deus, quando olhamos para a vida com discernimento. Vamos ver novamente o verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Como Paulo chegou a esse entendimento de que aquilo que estava acontecendo, que havia acontecido com ele, estar preso, e tinha a ver com o progresso do evangelho? Se nós olharmos para vários aspectos da história do povo de Deus, quantas circunstâncias nós podemos lembrar de coisas que, se alguém que não conhece a trajetória do povo de Deus e o objetivo final pelo qual Deus levou esse povo a cada uma dessas circunstâncias, nós podemos dizer que olha que tragédia aconteceu com eles. São vários exemplos. Nós pegamos ali o exemplo do povo de Israel saindo do Egito e indo em direção ao Mar Vermelho, sendo ali cercados por montanhas, pelo Mar Vermelho, e atrás vindo um inimigo ao seu encontro. Mas Deus tinha um propósito ali naquele lugar: fazer um milagre na vida daquele povo e libertá-los da perseguição dos inimigos que havia já há alguns dias na cola deles. Nós pegamos o caso do próprio Jesus sendo erguido na cruz do Calvário. Quantas pessoas olham para a história e olham para isso como uma tragédia? Onde Deus estava quando Jesus estava sendo erguido na cruz do Calvário? Deus estava no controle das coisas. Assim como na vida de Paulo, ele tinha essa certeza de que Deus estava no controle. Então nós precisamos viver na perspectiva de Deus, olhar para as circunstâncias da vida com discernimento, ter a capacidade de perceber que a mão de Deus é soberana e continua dando direção em todas as coisas da nossa vida. Em quarto lugar, vivemos na perspectiva de Deus quando não nos concentramos no sofrimento com autopiedade. Isso aqui é uma coisa que muito acontece no nosso tempo. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, observe que Paulo não está concentrado naquilo que estava acontecendo com a sua vida, dizendo: olha, irmãos, eu estou sofrendo, olha, irmãos, estou preso, olha, irmãos, que prisão difícil eu estou vivendo. Mas Paulo está concentrado, ele está concentrado em algo maior do que tudo aquilo que ele estava passando, que era a propagação do evangelho. Paulo estava preso, algemado, impedido de viajar, de visitar as igrejas, de abrir novos campos, mas ao escrever a igreja de Filipos,
não enfatiza os seus sofrimentos, mas o progresso do Evangelho. A palavra é mais importante do que o cristão. É mais importante, meu irmão, que o teu sofrimento. É mais importante do que as circunstâncias que nós estamos enfrentando por conta da pandemia. É mais importante do que aquilo que nós estamos vivendo por conta da política do nosso país. O Evangelho é mais importante. E o nosso foco deve estar aí, para que nós não venhamos deixar de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. A palavra é mais importante que o cristão. O vaso é de barro, mas o conteúdo que Deus usa na nossa vida, ele é mais precioso. O que importa não é o bem-estar do obreiro, não é o bem-estar do cristão, não é o bem-estar do discípulo do Senhor Jesus, mas o Evangelho, o avanço do Evangelho de Deus. Em quinto lugar, vivemos na perspectiva de Deus, quando fazemos uma leitura da vida pela ótica da soberania de Deus. Paulo havia passado por muitas lutas até chegar a Roma. Observe, queridos, que ele foi perseguido, açoitado, preso, mas em momento algum perdeu de vista a direção soberana de Deus sobre todos esses acontecimentos. E esse é um aspecto que às vezes, queridos, nós somos pegos de surpresa, porque nós passamos a nos expressar, a nos dirigir às pessoas, e a muitas vezes dar direcionamentos para a nossa vida, como se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. Há um ano atrás, nós jamais iríamos imaginar que nós iríamos passar 4 meses terríveis esse ano. E aí, de repente, as coisas acontecem, mas nós precisamos continuar com a nossa mente bem lúcida de que Deus é soberano, e Ele continua sendo soberano sobre a história da humanidade, e sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Todos os acontecimentos, queridos, que acontecem no mundo, que já passaram, que irão acontecer, coisas que nós não imaginamos que possam acontecer, jamais irão fugir do controle de Deus. Deus é soberano, e nós precisamos viver nessa perspectiva de que Deus continua liderando todas as coisas, e essa ótica nós não podemos perder. Em sexto lugar, vivemos na perspectiva de Deus, quando não consideramos nossos sofrimentos como fruto do acaso. Às vezes nós tomamos esse tipo de direção na vida, olhamos para as coisas como se estivesse acontecendo, um mero acaso, isso foi casualidade. Ele não acreditava nisso. Paulo, ele não acreditava em casualidade. Paulo não acreditava em determinismo. Ele sabia que a mão soberana da providência guiava o seu destino, e que seus sofrimentos estavam incluídos nos planos do eterno, para o cumprimento dos propósitos mais elevados que Deus tinha sobre a sua vida, e sobre a vida das pessoas que seriam influenciadas por Ele. Às vezes, nós passamos a viver desta forma, e olhando para as coisas que nos acontecem, para os nossos sofrimentos, como fruto do acaso. E quando isso acontece, nós podemos ser pegos de surpresa pela nossa própria consciência, pela nossa maneira de olhar para as coisas, e simplesmente desanimarmos, porque Deus permite que o acaso faça com que a nossa vida passe a ser uma vida de sofrimento. Observem que Paulo estava, primeiro, sem nenhum foco naquilo que estava acontecendo ali. Ele não permitia que o seu sofrimento azedasse a sua maneira de olhar para as coisas de Deus. E ele entendia que havia propósito de Deus até mesmo na sua prisão. Em sétimo lugar, vivemos na perspectiva de Deus quando não consideramos nossos sofrimentos meramente como perseguição dos homens. Observe que Paulo, ele foi certamente perseguido, odiado, caluniado,
açoitado, ele foi enclausurado, mas jamais viu seus adversários como agentes autônomos nessa empreitada. Às vezes, nós passamos a olhar para essas circunstâncias, e à medida que nós vamos vivendo os nossos dias, percebemos que existem pessoas que parece que não vão muito com a nossa cara. Fulano de tal, Marcão me olhou daquele jeito, vigia Marcão, e por aí vai. Esse tipo de maneira de olhar para a vida faz com que, às vezes, nós passamos a atribuir as pessoas como responsáveis pelos nossos sofrimentos. Paulo tinha convicção de que nenhuma das pessoas que haviam perseguido ele, nenhuma daquelas instituições eram responsáveis pelo seu sofrimento, mas ele tinha a sua mente bem focada naquilo que Deus tinha como propósito para a sua vida. Ele sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva da soberania e do propósito de Deus. E em oitavo e último lugar, nós vivemos na perspectiva de Deus, quando não consideramos nossos sofrimentos como expressão da fúria de Satanás. Esse é um tempo em que alguns grupos enfatizam a importância de Satanás na vida do crente, por mais que não digam isso diretamente, mas às vezes isso acaba sendo enfatizado. E nós precisamos ter em mente, queridos, de que Satanás, ele pode até agir contra a nossa vida, mas jamais irá romper aos propósitos de Deus para a nossa vida. Satanás não tem poder de mudar o curso da história que Deus já estabeleceu para cada um de nós. Embora Satanás tenha intentado contra Paulo, mas Paulo jamais considerou como um agente dos seus sofrimentos. Quem estava no comando da sua agenda não era o inimigo, mas Deus. E nós precisamos tomar essa postura diante da vida, queridos. Não podemos permitir que esse tipo de pensamento faça parte da nossa vida. Não existe nenhuma obra das trevas que possa estabelecer qual é a agenda da nossa vida. Quem determinava o rumo dos acontecimentos na agenda missionária da igreja era Deus. E quem determina aquilo que vai acontecer com a tua vida não é obra das trevas, nenhum inimigo, nenhuma pessoa que não goste de você, mas é Deus. E para que nós possamos viver na perspectiva de Deus, estas verdades, elas precisam estar muito bem lúcidas na nossa vida. Nós não podemos viver com alguns desses conceitos meio obscuros, como se nós não tivéssemos certeza daquilo que é ou deixa de ser. Assim como Paulo, queridos, que via os acontecimentos como um plano sábio de Deus para o cumprimento do propósito glorioso, qual seja era o progresso do Evangelho, nós precisamos encarar a vida também desta forma. Passe a viver na perspectiva de Deus e olhar para a palavra de Deus como sendo o meio que vai te ajudar a desobscurecer conceitos que não condizem com o propósito de Deus para a sua vida. Precisamos ter a coragem de Paulo, de poder encarar o sofrimento, encarar as circunstâncias, sem praguejar a Deus, sem praguejar a vida, ou o tempo em que nós nascemos. Temos que ter a coragem de Paulo para não olhar para as circunstâncias como algo para simplesmente nós desistirmos de fazer aquilo que temos que fazer. Nós precisamos ter essa postura, e assim nós podemos afirmar que nós vivemos na perspectiva de Deus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Quantas vezes o Senhor tem visto, Pai, a tua perspectiva de vida para cada um de nós, sendo, ó Pai, modificada pelas circunstâncias? Porque em dados momentos, ó Pai, os nossos pés parecem não estar tão firmados na rocha que é o Senhor Jesus. A nossa oração, Pai, nesta noite é que o Senhor possa nos ajudar a apresentar, ó Deus, as nossas vidas novamente diante do Teu altar, dizer: Deus, em nome de Jesus, não permita que os nossos conceitos venham ser deturpados, mas que a Tua palavra continue reinando em nossos corações como o manual de vida. Em nome de Jesus, ó Deus, que não haja nenhuma outra perspectiva de vida, Pai, na Tua igreja, mas, ó Deus, que a propagação do Evangelho esteja em primeiro plano, ó Deus, e servir ao Senhor, ó Pai, vem estar no mais alto escalão da nossa vida, de prioridade. E não importa, ó Deus, as circunstâncias, ó Pai, que nós sejamos capazes, ó Pai, de olhar para o Senhor Jesus, continuar, ó Deus, olhando para a vida, ó Deus, como uma dádiva do Senhor, e assim, ó Pai, nós possamos viver neste mundo de forma digna da vocação que o Senhor nos chamou. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.